porque eu fico muito pra trás. Espírito Santo. Diga aprender a tocar a bateria direito, não vai tocar essa música. Espírito Santo. Pessoal, boa noite. Estamos aí em mais uma live. Vamos dar um tempinho, como sempre, né? Que a gente faz de início, para vocês poderem, o pessoal entrar, convidar os amigos, convidar os pessoal aí. Hoje nós vamos falar sobre ressignificando o sentido das coisas, da vida. A gente vai trocar uma ideia aqui hoje, né, Cris? Falar um pouquinho hoje sobre esse tema aí. Boa noite! Chegando aqui, servi meu amigo Thiago. Já tem uma aguinha pra ele. Ressignificar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ressignificar a vida, o sentido de todas as coisas. Porque vai passando o tempo, as coisas vão perdendo o verdadeiro significado. E aí a nossa vida vira uma bagunça. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bom estar aqui. Glorifico a Deus por essa chance, por essa oportunidade de a gente estar junto e poder, né, liberar uma palavra sobre a sua vida e para nós também, né, sermos edificados. Nós vamos meditar algo assim muito propício para os dias de hoje. Então fica ligado aí, chama a galera, vamos bombar aí na rede, manda aí o aviãozinho, né, para seus amigos aí, mete o dedão aí, ajuda a gente e vamos falar do Evangelho. Isso não vamos falar hoje é pura Bíblia. Então nós estamos aqui na Rua Rio Grande do Sul 94, Santa Maria, família Ágape, comunidade cristã. Estamos aqui para servir essa cidade, né? Nós temos entendido isso. E isso é algo que Deus realmente ressignificou na nossa vida. Nós fomos levantados para servir essa cidade, para cuidar dessa cidade. Então, é algo que está revelado no nosso coração. Não é não, Thiago? Isso aí. Temos nosso culto todo domingo, né? Às 18 horas. São nosso convidado especial. A gente está tomando todo... E o Conect? Que dia que é o Conect? A gente está tomando toda a precaução, né? Devidos cuidados. O Connect, o nome já diz, né? Conectados. A gente não está tendo, por enquanto, presencial, mas em breve vamos estar todo mundo junto, né? Fé em Deus aí, logo, logo. O Connect é uma reunião que a gente faz na casa... a casa de amigos, né? Caso a gente está fazendo lá em casa, na Rua Oriente 281, toda quinta às 19 horas, logo a gente vai estar junto. O Connect é para a gente poder, eu costumo dizer que essa vida na vida, a gente rir um com o outro, chorar um com o outro, conhecer mais as pessoas. Ali a gente fala um pouco da Bíblia, a gente troca ideia, a gente conversa, conhece mais as pessoas. E depois a gente tem uma comunhãozinha, um lanchinho. Sensacional. Tá junto, tá reunido é algo assim maravilhoso, né? Jesus estava sempre junto, né? Onde Jesus ia tinha uma mesa com ele. O que adianta você ter um patrimônio? Não vamos falar sobre isso aqui. Se não for com outro sentido que não for para ter gente nele. E você vai gastar só dinheiro e tempo para manter um patrimônio assim. Não vai gerar valor, só vai ter preço. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Muito feliz, né? Tudo que Deus está fazendo. Nossa família crescendo. Domingo nós tivemos aqui, sábado, né? Nós tivemos aqui o nosso primeira inclusão. Sensacional demais. O pessoal aqui ficou assim, nós ficamos apaixonados uns nos outros. Nós temos visto a família sendo estabelecida, né? Família de Deus.
Esse é o Evangelho, né? O que é o Evangelho? É um pai que quer reunir sua família ao redor de uma mesa e ele vai servir. Não vai faltar coisa alguma. Tá entendendo? Às vezes nós passamos a vida correndo atrás de algo que Deus já me deu, Deus já fez. Tá vendo que as coisas vão perdendo o sentido quando a gente bagunça o sentido das coisas? Nossa vida, infelizmente, ela acaba se perdendo. A gente perde a vida sem perceber. Sim. Vou enviar aqui Vai chamando a galera aí. Ó, acho o link aqui para enviar. Quem mandar agora, vou fazer uma promoção relâmpago aqui, ó. Vem eles. Quem entrar aí agora, que for mais rápido, papalego aí, 10 mensagens para seus amigos aí, eu vou ir na sua casa te entregar uma foto do Thiago com a camisa do Palmeiras. Pode ser ou não? Você colocar aí, se tiver uma horta, ó, sensacional, muito bom mesmo. Thiagão com a camisa do Palmeiras, gente, imperdível. E eu tô falando começa, velho, essa cara veio aqui. Eu tô falando sério, viu? Tô brincando não, manda aí pra 10, printa e me manda aqui. Manda aí nas mensagens aí. Nós vamos aí na sua casa te entregar a camisa aí, ó, a foto do Thiago com a camisa do Palmeiras. Glória a Deus! Amém? Tá ligado ou não? Ai, que bom, né? Você quer começar? Pode começar isso aí, senhor. Vamos, pode ir dando início aí. Gente, então boa noite. Para quem está nos conhecendo agora, eu sou o pastor Cris. Esse aqui é o Thiagão, menino assim de ouro. Nós temos trabalhado bastante, entendendo algumas coisas aí que Deus está fazendo na nossa vida. Nós estamos aqui com a família Ágape, comunidade cristã. Nós fundamos aqui o ministério, então nós estamos assim muito felizes de poder compartilhar o que está no nosso coração hoje. Toda quinta-feira a gente está aqui compartilhando algo assim para edificar a sua vida e como isso tem também edificado a nossa vida, né? Como isso tem feito a diferença, tem transformado a nossa vida. Esses encontros nossos aqui toda quinta-feira às 18h30, então marca aí na sua agenda. Toda quinta nós estamos aqui pronto para trocar uma ideia. E hoje a gente vai falar sobre algo, uma palavra que já está ficando comum, né? Mas é algo muito profundo, que é ressignificar. Então tem algumas coisas na nossa vida que foi passando o tempo e também às vezes eu fui aprendendo errado, que a gente precisa ressignificar. Então tem algumas coisas que perderam o sentido original. E quando eu não uso aquilo no sentido original, eu passo a ter prejuízo, passo a perder. Então a primeira coisa que eu perco é a minha vida, quando eu uso alguma coisa no sentido errado. Uma delas, né, que a gente vai falar aqui também mais um pouquinho depois, mas uma delas é o casamento. O casamento é uma coisa que foi perdendo sentido, que nós precisamos ressignificar. Por que que os casamentos estão dando errado? Por que as pessoas estão tristes no casamento? Porque elas traíram o outro. Em que sentido? Em casar com elas com o motivo errado. Qual que foi o motivo errado? Eu casar para ser feliz. Sendo que Deus, quando Ele forma, quando Ele reúne, junta duas pessoas, não é para um querer ser feliz e o outro também. É para formar uma família. Então tem gente que está traindo o outro, tem cônjuge que está traindo o outro, porque ele não quer formar uma família. Ele quer satisfazer somente os seus desejos. Então ele aprisiona, ele coloca a pessoa num cativeiro. Então ele não quer ter filho, ele não quer prosperar, ele não quer formar de verdade uma família com aquela outra pessoa. Então, se você for significar, então, ressignificar
o sentido de casamento é formar uma família. Na alegria, na tristeza. Sabe o que eu acho? Assim, no fundo do meu coração, Deus foi tão misericordioso que Ele colocou alguém junto comigo para sofrer junto. Então no dia que as coisas estiver ruim, estiver dando tudo errado, vai ter alguém lá para falar assim, ô meu bem, fica firme, estou com você. Acho que o sentido é... A Bíblia fala, né, que é melhor de ser 2 do que 1. Porque quando um cair, não é quem sabe vai cair, não, é quando cair. Então vai cair, então vai dar errado, vai dar problema. Faz parte, vai ser mandado embora, vai dar zebra, vai quebrar, né? Vai aparecer uma notícia triste, vai aparecer uma doença, vai aparecer um monte de coisa. Aí, Deus, na sua bondade, colocou alguém para quê? Para sofrer junto com a gente. Dando apoio, tá caminhando, né, junto, nos fortalecendo. E nesse sofrimento, no bom sentido que eu estou falando, né, que vai nos fazendo ser gente, nos tornar pessoas, nos tornar gente, me tornar mais sensível. Porque se às vezes, se não for algum tipo de sofrimento que Deus permite na nossa vida, nós ficamos insensíveis, nós não preocupamos com a dor do outro. Mas quando você passa por alguma coisa que te machucou, que deixou triste, você passa a ser mais sensível, você passa a olhar mais com um olhar de misericórdia para a vida do seu cônjuge, do seu amigo, do seu filho. Então sobre isso que a gente quer falar hoje, assim, muito carinho, assim, muita alegria também, né? E mantendo o tema do casamento, muita gente também casa por amor, né? A casa por, eu amo, eu vou casar porque eu amo, e às vezes no namoro ela viu tudo ali, todos os sinais, porque o divórcio ele começa no namoro, você viu os sinais, não deu atenção, você viu que o cara é violento com a mãe, você viu que a menina é complicadinha. Tem gente que casa para não pecar, porque não aguentou segurar a onda. Tem isso também. Então, mas a pessoa casa porque eu amo, mas só que na verdade eu aprendi que também um casamento você casa para amar e não por amor. Não tem... Isso é uma paixão, né? E aí quando passar a paixão? E aí você vê aquele negócio deitado do seu lado lá, chega uma hora que o cara ou a mulher, se ele tiver com o motivo errado, mano, ele vai chutar o pau da barraca. Porque vai ver que a pessoa não é tão boazinha assim. Cara, eu vou te falar um negócio, eu acho que a maioria dos casamentos, dos divórcios, são coisas bobas, são coisas assim pequenas, não é algo assim grande, algo, nossa, algo extremo, são coisinhas... Foi sendo construído, né? Uma chateação em cima de outra, e aquilo não foi tratado, e aí você vai engolindo tudo, vai engolindo. Então, quando não tem diálogo, corre esse risco mesmo. Mas vamos começar aqui no sentido, um exemplo, né? Quando a gente lê aquele texto depois você vê onde está aí, onde Judas traiu Jesus com um beijo. Fiquei pensando, eu lendo esse versículo, eu fiquei pensando, né? O sinal que Judas fez, combinou com o soldado para trair Jesus, foi um beijo. Um monte de coisa a gente já vai aprendendo aí nesse texto, né, nessa passagem. Você imagina, eu poderia mostrar quem era Jesus com uma paulada, com uma facada, né? Eu só chegar e falar esse aqui, ó. Chegar, dar um abraço, chegar, entregar um presente. Não. Judas traiu Jesus com um beijo. E aí Jesus vira para Judas e fala assim: Judas, você está me traindo com um beijo, né? Se você parar para pensar, o beijo é uma coisa boa. Paulo, nas cartas aos Coríntios, ele fala sobre o ósculo santo, ele fala sobre o beijo santo. Você beijar o seu filho, você beijar a sua esposa, você dar um beijo na sua mãe, tem coisa mais gostosa, tem coisa melhor? Você ganhar um beijo. Então, o que eu aprendi ali, que Deus começou a falar sobre ressignificar na minha vida? Que o beijo ali era uma coisa boa,
mas usada fora do quê? Do seu sentido, do seu significado. Então, o que Judas fez com Jesus era ruim? Não. Deu um beijo. Beijo no sentido original é uma coisa boa. É um sinal de afeição, é um sinal de amor, é um sinal de afeto, é um sinal de carinho. Sim ou não? Não é? É um sinal de carinho. Aí ele usou o beijo, que era uma coisa boa, do jeito errado, na hora errada, com o significado errado. Então tem muita coisa que está derrubando a gente na nossa vida, não é as coisas erradas que a gente faz, não. O que às vezes está derrubando a gente, está acabando com a nossa vida, está destruindo nosso casamento, nosso ministério, é as coisas que a gente faz que é certo, mas com o sentido errado, na hora errada, com o motivo errado. Tá entendendo? Tem que ser. Aqui, ó. É sério. Eu até precisei aqui, né? É significado de beijo. É um ato ou efeito de tocar, né? Pressionando os lábios e tal. É um ato querido, com valor simbólico, para demonstrar carinho ou afeto. Né? É o que nós falamos aqui. Então, ou seja, o beijo é isso, é um carinho, é uma forma de demonstrar um carinho, um afeto. E ele usou de uma forma errada. A gente está dando exemplo do beijo, né? Dando esse exemplo de Judas, para trazer que muitas coisas, e aí deu o exemplo também do casamento, porque muitas coisas estão sendo usadas de forma errada. E quando a gente muda o sentido original daquilo que Deus trouxe para nós, como quando a gente muda esse sentido, a gente desconfigura, está errado. Exatamente. Não dá certo. É algo assim. É igual você comprar um carro, tá lá o manual e você fazer totalmente diferente do que o manual tá sendo escrito ali. A forma, usar o carro de uma forma diferente do que o manual ensina. Vai dar errado. O carro vai fundir. Vai dar problema. Então, te dar um exemplo hoje, assim, bem... Tá aqui sobre o beijo, se quiser ler. Ah, você achou? Achei. Ah, aqui ó, vamos ler aqui, só pra gente entender. 47 ou 50. Por que tá escrito assim, né? Eu costumo prestar muita atenção nas coisas que Jesus faz, nas coisas que Jesus fala, nas coisas que Jesus ensina. Às vezes a gente passa batido em algumas coisas que está escrito e a gente não percebe a profundidade que ele está querendo ensinar. E isso transforma a nossa vida. Isso pode mudar totalmente a sua vida. E olha aqui o que está escrito aqui, ó. Versículo 47, né? E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12. Está lá em Mateus capítulo 26, né? Versículo 47. E com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões do povo. 48, né? E o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, pode prendê-lo. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e prenderam. Então, e em algumas versões mais tradicionais, né, mais próximas do original, fala que com um beijo me traíste. Jesus vira e fala: então com o que nós estamos traindo as pessoas, né? Então às vezes eu estou traindo a minha esposa, não é com adultério, não é com a prostituição. Às vezes eu estou traindo minha esposa querendo ser feliz e não querendo formar uma família com ela. Então às vezes eu estou traindo a minha família, não é com preguiça, é com trabalho demais. O trabalho dignifica o homem. Com o trabalho comerá com a força Fruto. Comerá o fruto, né, com a força do seu braço, trabalho, enfim, trabalho. Mas aí tem pessoas que estão passando tempo demais no trabalho e tempo de menos com a família. Então eu estou traindo a minha família com o quê? Com o trabalho. E o trabalho é uma coisa ruim? Não. Tá Mas tá fazendo de uma forma diferente. Tá fora. Errado, isso. Tá fora do significado. Por isso que a gente está trazendo e ressignificar. Então, a gente precisa ressignificar, trazer de volta, restaurar o trabalho. Trabalho é bom.
é importante. Com ele você paga as contas, com ele você, entendeu? Dá uma vida digna para a família, abençoa outras pessoas. Dignifica, exatamente. Dignifica o homem. Exatamente. Mas só que o trabalho demais, ele escraviza, ele não dignifica. Então, olha o tanto que isso é sério, mano. Então às vezes nós estamos perdendo a nossa vida com algo que é certo. E não é errado. Presta atenção no que a gente está falando aqui. Por exemplo, o sexo hoje. Vamos falar do sexo. Sexo, não trocando bola aqui, vai voltar no assunto, vai de novo, volta. Vamos falar Mas aí pra hoje gente- dos assuntos mais assim. O sexo, por exemplo, o que é hoje o sexo? O sexo é a junção de dois carentes. Dois deficientes na sua alma, que acham que está resolvendo um problema em cima do prazer. Sem querer entender a profundidade que é o sexo, que vai muito além disso, que existe o prazer, mas também vem junto uma responsabilidade. E às vezes a gente não percebe isso. Então, qual que é o sentido original do sexo? Por que Deus criou o sexo? O sexo era para quê? Para multiplicar. Olha o tanto que isso é forte, é profundo que a Bíblia ensina. Então, o que é o sentido original? É alguém honrando o outro. Porque uma mulher recebe a semente do homem e multiplica. Gera o quê? Uma descendência. Então o sentido original do sexo era o quê? Era algo para quê? Para honrar um nome, para honrar um ao outro. Não simplesmente satisfazer um prazer. Era para honra, era para reconhecimento, era para multiplicar. Olha o tanto que isso é poderoso. Gerar uma descendência. Então não era simplesmente para ter o prazer, o ato. Era para gerar alguma coisa, né? E hoje não, hoje ninguém nem quer gerar. Na verdade, o povo hoje nem filho não anda querendo ter, né? Quer ser papai e mamãe de pet. Exatamente. Eu fico impressionado com isso, o caminho, onde nós estamos andando, o que nós estamos vivendo, onde nós estamos chegando, né? Com essa vida que eu criei. Aí eu criei uma vida, eu crio uma vida. Então Deus é o Criador, amém? Deus é o Criador, então Ele criou uma vida para mim, Ele preparou um propósito para mim, para o Tiago, para você, para todo mundo. Aí eu venho, crio, eu acho que eu sou o Criador, eu crio uma vida, eu crio um jeito de trabalhar, eu crio o jeito que eu quero viver, o jeito que eu quero comer, aonde eu vou. E aí depois eu oro, dobro o joelho e peço para Deus vir abençoar o que eu criei. Não, vê se tem lógica no negócio desse. Vê se tem sentido no negócio desse. Então eu arrumo um serviço, eu não falo nada com ninguém. Eu compro um negócio, não pergunto, não falo nada com ninguém. Eu caso e não falo nada com ninguém. Eu vou e volto e não falo nada com ninguém. Não consulto ninguém, não consulto Deus, não falo nada com ninguém. Aí depois, né, a gente vai lá no domingo, entrega uma oferta, canta umas músicas, faz uma reza e pede para quê? Deus abençoe o quê? O que eu criei. O que eu criei. É mole? Tem lógica um negócio desse ou não? E assim, e a Bíblia fala que tudo que você fizer, consagrar diante de Deus, né? As pessoas estão fazendo as coisas sem antes. O certo era a gente falar com Deus e Deus direcionar. Você fala uma coisa de criação, criar é algo importante. Eu acho que comentei sobre isso na live passada, a gente tem falado muito sobre isso, que a gente tem um vazio dentro de nós, que é do tamanho de Deus. Sim. É um vazio que foi colocado ali do tamanho de Deus, ou seja, incondicional, que só será preenchido com Deus, com a presença dele. Mas só que, ou seja, existe um vazio, que não é algo ruim, Não. é algo bom, porque será preenchido por Deus. Então nossa Só vida por Deus. isso será preenchido por Ele. Mas nós estamos usando esse vazio de uma forma diferente, preenchendo de uma forma diferente, Com outras coisas. com outras coisas. Entendeu? Às vezes no casamento, tentando preencher com o filho. Então acaba sendo uma idolatria. Muita gente acha que idolatrar é você ter uma imagem e adorar ela. Não, muitas das vezes o pecado é uma idolatria. Às vezes o meu corpo eu idolatro meu corpo, eu Isso. idolatro meus Então, filhos. olha só, que interessante isso daqui. Então, Deus ele não é algo criado.
Mas nós estamos tentando preencher esse vazio com algo criado. Sim. Com algo que nós criamos, com algo que nós estamos criando, com algo que nós estamos inventando. Entendeu? Tenta preencher ele com droga, tenta preencher ele com álcool, tenta preencher ele com casamento, tenta preencher ele com filho, tenta preencher ele de diversas formas e inúmeras coisas, e vai tentando preencher com algo criado. Que eu criei. Mas só que o vazio, ele então, a vontade que eu quero que Deus abençoe é qual? É a minha. Pronto. É do meu eu. Aí já bagunçou tudo. Então, às vezes eu quero um monte de coisa, né? Sonho com um monte de coisa, é a minha vontade. Então eu oro, não para que seja feita a vontade de Deus, eu oro para que seja feita a minha vontade. E é aí onde a gente está se perdendo. E muito, muito. Muito sério isso. Então eu vou te fazer uma pergunta assim, né, para a gente tocar num assunto bem delicado aqui. Em rede nacional, a gente vai falar sobre isso aqui. Qual é o significado do dinheiro? Se a gente está falando de significado, a gente falou do significado do casamento, a gente falou do significado do sexo, a gente falou do significado de Deus, da criação, significado do homem. Vamos falar do significado do dinheiro, que é algo assim, que a gente precisa demais trazer de volta, né, para que realmente ele é. Se você quiser aí definir para mim, escreve aí nos seus comentários aí. É bom depois dar uma olhada lá. Né? O que significa para você, para que serve o dinheiro? Para que serve o dinheiro, Tiago? Para pensar nisso? Às vezes a gente pensa, né? Dinheiro é para me ficar rico, é para comprar, para me dar poder para me comprar tudo que eu quero. Não é. Será que é? Ó, vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o dinheiro, ele serve para fazer justiça. Na Bíblia, o dinheiro ele serve para quê? Para fazer justiça, não para te dar poder. Só que a gente pensa o seguinte, não, eu tenho dinheiro, então eu tenho poder, eu tenho a condição de fazer o que eu quero, comprar o que eu quero, viajar para onde eu quero e ser o dono, afinal de contas é meu dinheiro. E está amaldiçoando as pessoas, está matando as pessoas, está gerando um monte de gente ambiciosa, está gerando um monte de gente mesquinha, está gerando um monte de gente gananciosa, com a ambição que nem o Satanás eu acho que não tem. Acho que até o Mamon está surpreendendo. Falou, gente, esse povo está demais, eles estão criando coisa que nem eu não pensei. Eles estão mais fortes que eu. Ué. Então, o dinheiro serve para me inspirar a praticar o quê? Justiça. O rico, quando a Bíblia fala que o rico entra no reino, é para que seja feita justiça. Então, se Deus me deu, olha só aí, se Deus te deu muito dinheiro, junto com isso veio um monte, mas veio muita responsabilidade. E a gente precisa entender isso, pelo amor de Deus. Se Deus te deu muito dinheiro, se Deus colocou muito recurso na sua mão, ou está dando, né, e você não está entendendo, então nós estamos te explicando agora, deixa eu te explicar. É porque Deus tem muita responsabilidade para te colocar na sua mão. E a gente não está entendendo isso. E aí o dinheiro que era para ser uma bênção, ela se torna uma maldição na vida da pessoa. Porque ela passa a ser escrava do dinheiro, igual ao trabalho. Trabalhar é uma bênção, ela passa a ser escrava do trabalho. O casamento, a pessoa é uma bênção, ela passa a ser escrava do casamento. O sexo é uma bênção, ela passa a ser escrava do sexo. E por diante. Por quê? Porque ela não entendeu o significado. Não entendeu. Porque você imagina, olha como é que está a nossa vida hoje. Então, em vez de eu usar o dinheiro para servir as pessoas, que isso é fazer justiça, é o que tem muito, abençoar o que tem pouco, isso é fazer justiça. Essa é a justiça de Deus. É o que tem, abençoar o que não tem. Ajudar os outros, né? Aí, presta atenção. Hoje, em vez de eu querer servir, eu estou comprando. Então, eu estou comprando meus filhos. Então, para o moleque me deixar em paz, para eu ficar sossegado, para eu não aguentar mais aquele moleque pirraento no meu pé, eu pago uma viagem para ele.
Então, porque eu não aguento mais escutar minha mulher, Terceirizando, né? eu vou lá e compro um presente para ela ficar calada. Eu dou para ela uma joia, eu dou para ela um carro, eu dou para ela uma viagem, dou para ela o que for. Compra o melhor tablet pro menino e deixa ele lá o dia inteiro. Aí é terceirizando, né? Então, a gente está comprando as pessoas, a gente está comprando os amigos, a gente está comprando Deus. Está entendendo ou não? Será que tá fácil de entender ou preciso explicar mais um pouquinho? A gente está perdido no entendimento. Aqui, ó, olha que interessante isso aqui. Lá em 2 Coríntios, do 8:13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Se não tem muito, ajuda o que tem pouco. Então, assim, a abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Meu Deus, o que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo da vida? Eu acho que, assim, se nós tivéssemos que falar uma frase aqui, né, para deixar gravado, era o seguinte: vamos ressignificar a vida. Começar por essas coisas que nós estamos falando aqui. Mas tudo, olha, eu tô percebendo uma coisa, Thiago. A gente precisa, eu tenho ressignificado um monte de coisa na minha vida. Praticamente tudo. Porque a gente aprendeu tudo errado. A gente aprendeu na perspectiva humana, não na perspectiva de Deus. E ultimamente eu tenho falado muito com a minha esposa. Passei por um processo esses dias e Deus tem falado muito comigo sobre isso. Eu não posso ser movido pelas coisas terrenas. Eu não posso ser movido pelas coisas terrenas. Eu não posso ser movido pelas coisas terrenas. Eu não sou daqui, nós não somos daqui, a nossa origem não é essa, a nossa origem é o céu. Então nós temos que ser, nós somos estrangeiros, peregrinos. Então assim, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então nós não podemos ser movidos pelas coisas terrenas. A gente precisa ser movido pelas coisas dos céus, pelas coisas celestes. Então, quando eu sou movido pelas coisas da terra, já está tudo errado. Então, como a gente vive aqui, a gente passa a se moldar com as coisas da terra. Sim. E esquecemos de olhar para o alto, de pensar no alto e seguindo para o alvo. É porque um monte de gente falou um monte de coisa na nossa vida. Então, é um monte de voz que a gente ouviu. Só que eu preciso entender o seguinte: sabe que é isso que Deus está falando? Com relação ao dinheiro, eu creio assim, mas o que Deus fala a respeito disso? Casamento, o que Deus fala? Sexo, o que Deus fala a respeito? É o que nós estamos falando aqui, ué. Nós estamos ressignificando algo que não foi só você ou alguém que você conhece que aprendeu errado. Não, a gente, todo mundo. Aí Deus vem e nos ensina, graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos revela o que está escrito. Então a gente lê uma coisa aqui e aquilo pula para dentro do coração da gente. E a gente começa a entender, né? Eu penso assim, né? Para que Deus ia te dar uma casa grande? Você morar sozinho? Deus te dá uma casa grande para você encher ela de gente. Para você encher ela de pessoas, para você suprir a necessidade das pessoas. Então assim, o dinheiro, ele serve para suprir a necessidade, suprir a necessidade das pessoas, abençoar a vida das pessoas. Mas só que ele, de uma forma diferente, errada hoje, nos dias de hoje, ele tem causado afastamento de Deus, ele tem causado muita preocupação, a pessoa está preocupada demais, quer acumular demais, entendeu? E causado tentação. Pronto. Se eu te desse assim, né, às vezes a gente corre atrás. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por isso que é uma das coisas que mais nós vamos falar aqui hoje, porque assim, às vezes a gente corre a vida inteira, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, muito carinho, vou falar bem devagar para você entender. Às vezes a gente corre atrás a vida inteira de fazer um patrimônio. O que é que eu vou deixar para a minha família? E a gente pensa isso só no sentido material, naquilo que não se move, no patrimônio, aquilo que não se move, que não mexe. Né? Qual que é a função de uma casa se não é para colher?
Qual que é a função de um patrimônio, né? Se não é para colocar a gente lá dentro, se não é para acolher seus filhos, os colegas dele, as pessoas que a gente ama, e estar junto sempre, né? Porque tem gente que acaba, se não for assim, Tiago, a gente vai acabar sendo o quê? Um zelador rico. Então, se a minha casa não serve pra gente, a casa é grande, a gente às vezes olha assim, né? Nossa, minha casa é grande, por que será, né? Se é pequeno, por que será, né? Aí a gente fica pensando nisso e se a gente não entender, a gente vai acabar sendo o quê? Um zelador rico, né? E se não tiver o sentido de... Eu fui na casa de um cara uma vez e tinha uma churrasqueira lá top, tinha até forno na churrasqueira, tinha, como fala, fogão de lenha e tal. Tinha um ano que ele tinha colocado a churrasqueira, era o sonho dele. Ele falou pra nunca tinha usado a churrasqueira, dentro de um ano, porque, nossa, bonito demais, pegou amor na churrasqueira e não queria usar a churrasqueira. Qual o sentido daquela churrasqueira ali? Não. Se não é para reunir os amigos e fazer um churrasco? Gente, por isso que eu tô falando, a gente passa a ser um zelador rico pulindo as coisas, relíquia. A gente O tá cara guardando. lutou tanto para chegar, para realizar o sonho dele, que era uma churrasqueira linda, top das galáxias. O que a churrasqueira virou? Uma relíquia, ninguém pode mexer. A churrasqueira, ela nem sabe o que era churrasqueira. Ela tá ali, nem sabe qual é o propósito dela. Não sabe. Tá lá. Assim, o dinheiro, mas se a gente não tomar cuidado, ela pode se tornar uma obsessão, um ídolo que nos escraviza, Sim. tomando o lugar de Deus em nossas vidas. Então o dinheiro deve ser nosso servo, não nosso mestre. Exato. Lá em Mateus 6,24. Se nossa confiança está no dinheiro, vamos estar sempre preocupados com o que vai acontecer se não tivermos dinheiro. Deus é a fonte do nosso sustento, mesmo quando não temos dinheiro. Ó, vou te falar uma coisa aqui. Se a gente não ressignificar o seu patrimônio, seu dinheiro, você vai gastar a sua vida inteira gastando seu tempo, seu dinheiro para cuidar de um patrimônio que no final das contas não serviu para nada, não serviu a ninguém. E talvez, quem sabe, porque a gente não ensinou o valor das coisas, mas só o preço. Por isso que os filhos, depois que os pais morrem, eles queimam tudo. Porque aquilo para eles não tem valor. Não assou uma carne junto. Não gastou tempo junto. Não viu o pai dele tendo amigo. Por isso que o menino também não quer ter. Não viu o exemplo. Não viu as pessoas felizes porque o Senhor as abençoou. O que nós estamos deixando de ensinamento, de legado para os nossos meninos? Nós estamos deixando o quê? Um ensinamento que eu posso comprar todo mundo? Que eu compro meus amigos? Que eu compro Deus? Com o dinheiro que eu tenho? Ou que eu sirvo as pessoas? O que nós estamos transformando? As pessoas têm preço ou têm valor? É isso? São as coisas que a gente está falando aqui, que se a gente não perceber, a gente cai nisso aí. Quem é rico deve ser generoso na vida do outro. Quem não tem muita condição também deve ser generoso, porque a Bíblia fala que se fiel no pouco, no muito, né? Ele coloca. Então às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho condição de ajudar. Não, mas você tem condição do que? Igual, na época que as iam levar o sacrifício, no Velho Testamento, quem tinha mais condição levava o melhor boi, aí o outro levava o melhor carneiro, quem não tinha quase nada de condição levava a melhor pomba. E quem não tinha nenhuma condição levava trigo, mas estava sempre levando alguma coisa. Um punhadinho de farinha. Então às vezes a pessoa não tem condição de ofertar R$100 na vida de alguém, abençoar, mas ela tem às vezes condição de dar R$2. Pai, compra um pão de queijo, vai lá na casa dele, senta na mesa com ele e fala, troca ideia, conversa, abraça, chora. Fazer um bolo, deu, abençoar outra pessoa. Pronto, é simples. Não tem dinheiro não. Gasta um dinheirinho. A pessoa está pegada demais no eu não tenho, por quê? De forma errada, entendeu? De forma errada. Exatamente. Então, onde é que a minha vida hoje precisa reencontrar o verdadeiro significado? Essa é a pergunta que eu queria deixar para nós. Onde é que na minha vida hoje, eu olhando assim, passando um checklist, ela precisa reencontrar o verdadeiro significado? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu faço tudo certo.
Eu trabalho, eu trago sustento para minha casa, entendeu? Sou casado, eu faço tudo certo. Mas só que, é igual você falou, é o certo, mas eu estou fazendo o certo, mas da forma certa? Exatamente. Às vezes, olha só, às vezes eu vejo um pai, por exemplo, ele dá um presente pro filho para não ter que dar ele pro menino. Tá entendendo? Não, eu tinha um colega que conversar com ele e falava assim, não, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu faço de tudo para ele, mas de tudo o quê? Não, eu dei, ele quis a motinha motorizada, eu dei para ele, tudo que quis eu dei um tablet de última geração, eu dou tudo para ele, mas e a sua presença? E o seu carinho? Às vezes eu dou um bom presente para minha esposa, para não e ter você está sendo pai na vida da pessoa? Para não ter que me dar para ela. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui ou não? Às vezes a gente dá as coisas para não ter que dar a gente. Para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a sua igreja onde você congrega. Às vezes você dá o dinheiro para não ter que dar a sua vida, para não ter que se dar, para não ter que doar, para não ter que se sacrificar, para não ter que dar o seu tempo, para não ter que gastar a sua vida no lugar onde você congrega, dentro da sua casa. Então essas coisas a gente precisa ressignificar. Às vezes a pessoa ela não tem dificuldade nenhuma em dar todo o dinheiro dela para a igreja. Porque para ela acha muito mais fácil fazer isso do que dar a vida dela. Tem que ter compromisso. Ou seja, de forma errada. Então tem valor um negócio desse? Não tem. Então, ressignificar a vida. Então você tá ouvindo isso aqui, a gente está trocando ideia, rever essas coisas na sua casa, aí na sua vida. Vamos, Thiago. Cara, Adão e Eva, eles não erraram por comer o fruto, mas eles erraram por comer o fruto errado, porque eles tinham todo tipo de fruto lá. O problema não foi o comer, né? Foi o errado. Eles tinham todo tipo de fruto lá, eles podiam comer qualquer um, mas eles comeram logo porque não podia. E isso, as pessoas têm trazido isso para a vida delas. A questão não é você adorar a Deus, mas adorar o Deus errado. O problema está na adoração. Às vezes a pessoa está transformando o casamento dela numa adoração, está transformando o dinheiro dela numa adoração, está transformando o trabalho dela numa adoração, o sexo numa adoração, o corpo numa adoração. A questão não é você amar o seu corpo, mas você adorar ele. A questão não é você ter dinheiro, mas você adorar ele. Então, a questão não era o fruto. Que eu vou falar uma coisa assim. Às vezes, a nossa vida, a gente não percebe algumas coisas. Deus, vamos falar do nosso corpo, né? Deus, isso aqui é como se fosse um carro, e aqui dentro tem um passageiro, a minha alma. Então isso aqui é o que Deus me deu para me conduzir, para me levar nos lugares, para me mover. Mas o que importa para Deus é o passageiro, não é o carro. Aí, às vezes a gente passa a preocupar mais com o carro, presta atenção que eu vou dizer aqui, do que com o que está dentro do carro, do que o passageiro. Às vezes eu passo o tempo todo lavando, polindo, cuidando, que trem excessivo, passa a ser uma doença. E o que está dentro, irmão, deixa eu te falar, às vezes Deus vai arrancar o carro, se tiver que salvar o que está lá dentro. Para salvar o que está lá dentro, Deus não está preocupado com o seu corpo, Deus não está preocupado com o seu dinheiro, por isso nós estamos falando isso aqui. Deus não está preocupado, né, com seus bens, Deus está preocupado com a sua alma. O que importa, ó, se for para salvar a sua alma, e Deus tiver que tirar tudo, Ele vai tirar. Deus vai ter, dó nenhuma. Deus não vai ter, o mínimo de coitadinho, não, irmão. Se for para salvar a sua alma, Deus vai tirar o dinheiro, Deus vai tirar os bens, Deus vai tirar tudo, até coisa que Ele te deu. Se for para ter você de volta, Deus vai te tirar tudo, se for preciso. Foi assim com Jó? Para que ele conhecesse o Deus real, né? Porque Jó conhecia Deus de ouvir falar. Depois que ele perdeu tudo, ele entendeu quem era Deus na vida dele. Aí Deus fez o quê? Restaurou tudo em dobro.
Então a preocupação de Deus nunca é as coisas. Não são os lugares, não são as coisas, não são os bens. É você, a sua alma. Por isso nós estamos falando sobre ressignificar a vida. Então às vezes nós estamos dando mais valor para as coisas que não são importantes. E nós estamos deixando coisas que não se compram. Nós estamos deixando coisas que são muito mais importantes de lado. Às vezes nós somos bons em prática. Às vezes nós somos bons em fazer. Mas nós estamos tendo problema no ser. Nós estamos tendo problema na essência. Nós estamos tendo problema em formar a família. Às vezes por causa do carro, nós jogamos fora a família. Às vezes porque eu não quero me submeter aos processos da vida. Às vezes porque eu não quero me submeter às dificuldades, ao sofrimento que vai me amadurecer. Por causa disso eu sacrifico família, eu jogo fora filho, eu lanço fora. Por causa de trabalho eu jogo fora filho. Por causa de trabalho eu abandono minha esposa. Por causa de sexo, né, a gente joga fora. Então talvez, Tiago, se uma prostituta virasse para o cara e falasse assim, ó, então você vai me trair? Então você vai me trair com sexo? É igual Jesus falou para o Judas. Judas traiu Deus com uma coisa boa. Então o sexo também é uma coisa boa que Deus criou. A prostituta ia falar a mesma coisa que Jesus falou para um cara que chegasse nela. Ele ia falar assim, ó, é com sexo que você vai me trair? É com sexo que você vai me envergonhar? É com sexo que você vai me fazer sentir medo? Porque eu não te conheço, nem sei de onde você veio? É com sexo que você vai acabar com a minha reputação? Que você vai me fazer passar vergonha? Você está entendendo, né? Sério demais, mano. Isso é forte. Isso é sério demais, nós estamos falando aqui. Meu Deus do céu. Onde é que a humanidade, né, sem Deus vai parar? Nós temos refletido muito sobre isso aqui. O certo que tem nos roubado do propósito. Não é porque está dando certo que é bom. Não é porque é certo que você está fazendo direito. Porque o beijo era bom, mas Judas traiu Jesus com o beijo. O sexo é algo legal para o casal, mas às vezes você está traindo, não a você está traindo uma outra mulher com o sexo. Algo que seria bom, está se tornando uma maldição na sua vida. Né? Sério. O mesmo remédio que pode salvar a vida, ele também pode matar com uma dosagem alta. Bebendo de uma forma errada, fazendo de uma forma errada. Lá em Mateus 14, 6, Mateus 14, 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu um juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou-se que lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Olha isso aqui, que agora vai falar sobre a mesa. Porque a mesa, ela é lugar de comunhão. Ela é um lugar de relacionamento. Sim. A comida é apenas uma desculpa para reunir. Aprendi isso com um cara sensacional que Deus colocou na minha vida. E realmente, a mesa, ela serve para uma reunião, para reunir, né, para uma comunhão. Porque diante da mesa, você consegue às vezes resolver problemas. Com certeza. Cura, restaurar a vida. Sim. Na mesa ela pode ter perdão, ela pode ter cura, ela pode ter restauração. Entendeu? Às vezes você não tem muito tempo com a sua família, mas sentado na mesa você consegue ter um tete a tete, um olho a olho, uma conversa ali. Você consegue ouvir. É uma outra coisa que a gente precisa ressignificar, né? Exatamente. Então, você é a mesa, por isso que eu estou trazendo uma mesa aqui.
Então a mesa ela é importante demais. E muitas das vezes hoje em dia a mesa ela tem virado apenas um lugar para você colocar objetos. Enfeite, decorar. Ou só colocar as coisas, joga tudo lá em cima da mesa e pronto. Meu Deus. A mesa aqui, no caso de Herodes, ela foi usada para matar, para a morte. Um lugar de comunhão, um lugar de festa, um lugar de celebração, um lugar de amor, carinho, carinho, um lugar aonde eu sentado na mesa eu consigo olhar para o meu filho e falar, não, ele não está bem. Ele não está legal. É até mesmo a questão do carinho. Esse dia meu filho ele é muito ativo. E eu só percebi que ele estava com febre porque eu fui abraçar ele, ou seja, fui dar um carinho para ele. Eu pus ele deitado no meu colo, eu fiz carinho nele, esse dia está muito quente. Se eu não fosse um pai presente, não tivesse presente na vida, eu fosse, eu só dasse coisas para ele, igual você disse, eu não me desse para ele, talvez eu não teria percebido isso. Meu Deus. Então, as coisas estão passando diante dos nossos olhos, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, a gente não está percebendo isso, porque a gente não está ressignificando isso na nossa vida. A gente está usando isso de uma forma errada. A gente está amando demais o dinheiro, a gente está amando demais o trabalho, a gente está amando demais muitas coisas, adorando demais muitas coisas, e esquecendo de ressignificar isso na minha vida. Entender o significado disso na minha vida. Entender o significado da mesa na minha vida. A gente vai comer, vai tomar uma refeição em família, a gente senta de frente, a gente senta no sofá, um de lado para o outro, nada de olho no olho, nada de tete a tete, adorando, cultuando a televisão, que só está trazendo desgraça. Adorando, enquanto senta na mesa, tem um celular do lado aqui. Menos isso. A gente precisa ressignificar essa mesa. A gente precisa trazer o relacionamento de volta para as nossas casas. O verdadeiro sentido, né? A gente precisa. E é por isso que o mundo está bagunçado. Deus criou direitinho. Deus fez o jardim, colocou tudo que o homem precisava lá. Presta atenção nisso aqui. Talvez Deus vai curar seu coração agora. Deus, quando foi fazer o homem, antes de fazer o homem, o que ele fez? Ele fez o jardim, pôs tudo que o homem precisava lá. Depois criou quem? O homem. Então tudo que eu preciso para viver, Deus já me deu. Tudo que eu preciso, já está em mim, já está em Deus. Eu não preciso me matar, correr atrás, achando como se Deus estivesse atrasado, como se eu estivesse atrasado, como se nós estivéssemos num prejuízo, perdendo o jogo aos 45 do segundo tempo. Não, irmão. Tudo que você precisa, Deus já deu. Só basta uma coisa, eu descobri a vontade dele para a minha vida. O dia que eu descobri o que ele me criou para ser, no lugar que ele me colocou, tudo que eu preciso para existir, para fazer, já está pronto. Deus já fez. Não preciso fazer nada. Não depende de mim. Desencana, tire sua cabeça. Não precisa, Deus não precisa de nós. Ele conta com a gente. Para fazer alguma coisa, Deus não precisa de vocês. A empresa não vai acabar se você sair de lá. Amém? Entendendo ou não? Recado que eu estou dando aí para alguns. Então, o mundo não vai parar se você der um infarto, morrer de coração. Desesperado, porque você tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Por isso que nós estamos andando ansioso demais, cara. Você sabe o que é um cara ansioso? Um cara ansioso é um cara que vive fora do tempo dele. Preocupado é uma pessoa que está preocupada, tem medo do futuro, está preocupado demais com o futuro. O ansioso, ele está lá na frente. Ele está lá na frente, perdendo a chance de viver o hoje. Então hoje, ele não vive porque está preocupado com o amanhã. Então, a mulher que ele sonha, lá na frente, lá no amanhã, está competindo com a mulher que ele tem hoje. O filho que ele sonha em ter, que ele seja lá na frente, está competindo com o filho que ele tem hoje. O cara que ele quer ser lá na frente está competindo com quem ele é hoje. Então ninguém hoje está vivendo o que é real. Nós estamos buscando o que é ideal. Você não consegue andar com a cabeça na frente
ou com a cabeça, ou seja, com a cabeça no futuro, Então nós não estamos ou com a vivendo. cabeça no passado, preso no passado. Então nós não estamos desfrutando. Tá assim, ou assim. A girafa que chega, a cabeça chega primeiro. Cara, nós não estamos desfrutando a vida. Nós não estamos desfrutando. Por que esse monte de depressão? Porque o cara é chamado doença do século. Né? Porque o cara está sofrendo antecipado por uma coisa que ele nem sabe se vai acontecer. Irmão, olha que doideira. Nós estamos sofrendo antecipadamente. Nós estamos pagando uma fatura de um cartão, de uma conta que nós nem sabemos se vai chegar. Olha que doideira a nossa mente. E assim, às vezes a pessoa ela vive com medo, e 90% do medo que a pessoa vive às vezes nem acontece. E aí Deus... Nem acontece. Ela está com medo de algo que às vezes nem vai acontecer. Quando a gente fala em ressignificar o tempo, por exemplo, Deus fala assim, ó, basta cada dia o seu. Então eu tenho que me preocupar com o quê? Com hoje. Eu tenho que olhar para o meu filho. Ah, eu sonho com o menino. Nossa, lá na... Não, irmão. Desfruta do que você tem hoje. Ah, mas eu queria que minha esposa fosse assim. Não, mas desfruta do que você tem hoje. Mas eu queria que meu marido, não, eu tinha que mudar. A gente idealiza um homem lá perfeito, uma mulher perfeita, um filho perfeito, que nunca vai existir. E aí nós às vezes estamos morrendo, sofrendo por isso, não estamos desfrutando do hoje. Não estamos desfrutando que Deus já nos abençoou hoje. Eu estou querendo uma bênção para quando? Meu Deus do céu. Eu estou querendo lá no fim, sendo que eu estou aqui hoje. Tem que desfrutar do hoje, do agora. Você tem que ser pai, é agora. Você tem que ser marido, é agora. Você tem que ser amigo, é agora. Filho, você tem que ser agora. Você nem sabe só o amanhã. Isso é coisa do Satanás que ensinou para o homem que o amanhã. Quem sabe amanhã, se você fizer do jeito certo, quem sabe amanhã você vai ser abençoado. Se o diabo está enganando o homem desde lá do Éden, falou isso para o Adão, para Eva, né? Coitado. Ó, se você comer isso aqui, você vai ser. Acabou, ué. Bagunçou, já gerou alguém que ansioso. Vamos pensar no amanhã. Nossa, quem sabe se eu fizer direitinho assim, ó. Nossa, eu vou saber do... Eu vou ser um cara top. E às vezes não acontece, ela vive frustrada, fracassada, chorando, sofrendo, Pronto. é depressiva, se mata, se suicida. Acabou. Cara, desfruta o que você tem hoje, né? Igual eu falei, a vida passa tão rápido, tão depressa, você nem percebe. Quando meu filho nasceu, começou com as dorzinhas de barriga, o povo falava assim, não, depois de 3 meses a cólica acaba. Eu não vi a hora de passar 3 meses. Passou rápido demais, meu Deus do céu, o menino já está com mais de 1 ano e eu já quero que volte os 3 meses de novo. Então, a gente precisa aproveitar cada etapa da nossa vida. Ressignificar algumas coisas na nossa vida. Viu?